Olá pessoal, meu nome é Tayane Dantas, eu sou pedagoga, especialista em docência de ensino superior, história, mestre em história e hoje eu vou falar para os pais. Por que devo ler para o meu filho? Né? Qual a influência de eu ler para o meu filho na educação, no futuro, na vida dele? Certo? Eu vou trazer aqui alguns argumentos a esse respeito. Primeiro, a literatura ela ajuda seu filho a lidar com sentimentos, emoções e traumas. Existe um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, que mostra que se o seu filho conhece histórias dos contos de fadas, com todas aquelas tragédias que estão juntas mesmo, de violência, de abandono, de exclusão, de morte, isso vai facilitar com que ele lide com esses sentimentos, com esses traumas, porque você não pode evitar que seu filho viva situações traumáticas na vida real. Então, não é interessante que você evite que ele tenha essas experiências na literatura, porque elas vão prepará-lo para quando ele passar por isso. Espero que não precise passar, mas geralmente as pessoas passam na vida real. Então, ela ajuda a lidar com emoções, com sentimentos e com traumas. Já é um motivo interessante para você ler para o seu filho. Motivo número 2. Fortalece vínculo com quem lê. Se você lê para o seu filho todos os dias antes de dormir, você vai estar próximo a ele, né? Inclusive, é interessante criar essa rotina. As crianças precisam dormir cedo, né? A criança dormir é importante para o desenvolvimento do seu cérebro, dormir o suficiente. Eu vejo muitas vezes pessoas deixando crianças pequenas até meia-noite acordadas, eu acho um absurdo, né? Porque a criança ela precisa dormir para poder se desenvolver, para poder aprender, para poder desenvolver o seu cérebro. Dormir para uma criança é muito importante. Então, é interessante que você crie essa rotina de ter um horário fixo para dormir e que você leia para o seu filho antes de dormir. Porque você vai estar ajudando a saúde dele, o desenvolvimento dele e também vai estar aumentando o seu vínculo com ele. Então, é uma coisa interessante e importante a ser feita. Desenvolve disciplina e concentração. A pessoa que lê ela é mais disciplinada. A nossa sociedade ela exige disciplina. Nós precisamos nos adaptar à escola, que é um ambiente disciplinar. Nós precisamos adaptar ao trabalho, que é outro ambiente disciplinar. Então, a disciplina ela é fundamental para a vida em sociedade e a leitura favorece a formação dessa disciplina e dessa concentração também, muito importante nos momentos de hoje, né? Principalmente nesse período de vídeo, né? Que as crianças ficam muito com o celular, assistindo TV, que dispersa muito o foco. E o foco, ele é fundamental. A leitura melhora o vocabulário, a expressão do seu filho, a escrita, né? Ele vai se sair melhor na escola se você ler para ele. É recomendado que se leia já desde a barriga, né? Mas se você não leu desde a barriga, pelo menos depois que ele é bebê, né? Já começar a ler. Porque a criança vai aumentando sua experiência com a leitura. Inclusive no processo de alfabetização, existe uma coisa que a gente chama de compreender a função social da escrita. A criança, você pode fazer todo o processo de alfabetização com a criança, mas se ela não compreende a função social da escrita, para que serve a escrita? Para que eu vou ter que aprender a ler? Ela não aprende a ler. Então, se você lê para a criança desde pequenininha, mesmo quando ela não está prestando muita atenção, você já está mostrando um pouco da função social da escrita, que é para contar histórias, né, para ela imaginar, né? É importante que você tenha esse convívio com livros, com materiais escolares dentro de casa para que sua criança tenha mais facilidade na escola. Por que filho de rico tem mais facilidade na escola? Porque ele convive com esses materiais de criança, geralmente tem livros na casa dele, ele convive com alguém que lê, isso facilita o desempenho na escola, sem dúvida nenhuma. Amplia a memória. O seu filho vai ter mais facilidade de gravar as coisas. Coisa fundamental na escola e na vida, né? Então, quanto mais você lê para ele, mais você melhora a memória do seu filho. Quem já leu para criança pequena sabe que ele coloca você para ler uma história mais de 50 vezes até ele decorar. É normal, né? A criança ela quer ter essa apreensão, esse controle daquela história. E isso vai ativar a memória dela, né? Cada história nova que ela aprender, que ela memorizar, depois ela já vai fingir que está lendo, vai estar melhorando a memória dela. Desenvolve raciocínio, né? Através da leitura. O encadeamento dos textos, das histórias, faz com que a criança siga um raciocínio e melhore o seu raciocínio. Isso só vai trazer benefícios para ela. Estimula a imaginação. Quanto mais criativo você for, melhor para você, né? Todas as suas experiências sociais. Então, a leitura ela estimula a imaginação. Aumenta a criatividade, desenvolve empatia. Seu filho vai se relacionar melhor com os outros se ele lê, né? Ele lê livros antirracistas,
ele lê livros antimachistas. Claro que a convivência dentro de casa, na família, é fundamental para que seu filho não seja racista, não seja machista. Mas a literatura pode ajudar nisso também, né? Se ele lê livros sobre histórias de pessoas negras, né? Ele convive com essas pessoas negras, ele convive com as diferenças de gênero dentro da literatura, ele vai ser uma pessoa que tem mais empatia, que convive melhor com os outros e que é menos preconceituoso. Diminui a agressividade e a hiperatividade, né? Se seu filho está acostumado a parar ali lendo, ele não vai estar correndo por aí, ele não vai estar subindo nas coisas e ele vai se acostumar a ficar mais tempo parado. Com isso, ele vai ficar menos hiperativo. Muitas vezes o pai acha que a criança é hiperativa e ela não é hiperativa. Ela só é uma criança sem distração. Você leva a criança para um lugar, não leva um brinquedo, não leva nada, é óbvio que ela vai ficar querendo subir nas pessoas, vai ficar querendo conversar, que ela vai ficar querendo mexer em tudo. Então é importante que você dê ocupação à criança para que ela tenha foco. E a leitura é um bom momento para isso. Desenvolve a linguagem oral, né? Melhora o sono. Quem não quer que seu filho durma mais? Você lê com a criança antes de dormir, lê uma história uma vez, duas, três, quatro, vai facilitar com que ela durma. Vai facilitar a expressão oral dela também, que é uma coisa fundamental para a vivência social, a vivência profissional e a vivência acadêmica. A expressão oral é fundamental e ela é melhorada com a literatura. E por último, facilita a alfabetização e a aprendizagem na escola. Então eu acho que todos esses motivos aí já são suficientes, né? Óbvio que você ama o seu filho, que é o melhor para ele, então inclua na sua rotina com o seu filho a leitura, né? Pode ser na hora de dormir, pode ser outros horários. Compre livros para o seu filho, muitas vezes as pessoas compram muitas coisas caras e se esquecem de comprar livros e depois quer que o menino seja estudioso, né? Ninguém pega no livro dentro de casa, o menino nunca viu um livro na frente, ele não vê ninguém lendo, é complicado que ele seja estudioso. Então, compre livros para o seu filho, invista na leitura, leia para ele e assim ele vai ter uma vivência social melhor, ele vai ter um desenvolvimento psicológico melhor, um desenvolvimento acadêmico e uma vida profissional mais facilitada. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Gratidão.